agora que concluímos então nossa atividade de português, vamos para o nosso último conteúdo de hoje, tá bom? De geografia. Abre aí o seu livro de geografia na página 44, tá? Aí na página 44 nós vamos ver sobre a paisagem, tá bom? Então vamos realizar a leitura? Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem esse cenário? Os elementos naturais, solo, animais, vegetação, água, se misturam aos elementos construídos pelo homem, cidade, ruas, casas, estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Em algumas paisagens predominam elementos naturais e em outras paisagens predominam elementos culturais ou humanizados. Elementos naturais são os elementos da natureza, tá bom? Árvores, os animais, o solo, tá? A vegetação, a água, tá bom? Esses são os elementos naturais, é a natureza, tá? E os elementos culturais ou humanizados são aqueles construídos pelo homem. A rua, né, o asfalto, casas, prédios, shoppings, tá bom? Carros, tá? São aqueles modificados então pelo homem, tá? Foram construídos, colocados lá pelo homem. Olha só, o livro vem apresentando aí a diferença de Recife antes e Recife depois. Olha só, quanto tinha mais da paisagem natural, né? A gente vê mais o rio, né? Vê árvores, vê uma vegetação. E já no Recife depois, olha a quantidade de prédios, né? De construções que nós temos, né? Então agora a paisagem que predomina fica sendo a cultural ou humanizados, né? Continuando a leitura, ó. Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou. Então, é como a tia falou, a paisagem natural é aquela da natureza, né? Aí vem trazendo mesmo a imagem de uma praia. Então, é aquela que não foi modificada pelo ser humano, né? Então, é uma paisagem natural, uma beleza da própria natureza. Vamos virar aí a página. Página 45. Paisagem modificada é aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos, ou por causa da ação humana. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu. Então, paisagem modificada é aquela que pode ser modificada pela natureza, como deu o exemplo de terremoto, ou como a gente vê, às vezes acontece de tsunamis, né? Furacão, quando destrói aquilo ali, né, uma parte da natureza, ou senão até mesmo daquela que já foi modificada pelo homem, ela vai ser novamente modificada, né, ela vai ser mudada, então fica uma paisagem modificada, pode ser tanto pela natureza ou pelo homem, tá bom? Pela ação humana. Na paisagem existem vários elementos, uns são da própria natureza, como os solos, rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais, como a tia já tinha explicado ali atrás. Os outros são feitos pelo homem, como automóvel, casas, prédios e ruas. São elementos humanizados ou culturais. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana, né? Então, a tia já tinha explicado sobre os elementos naturais e sobre os elementos humanizados ou culturais, tá bom? Naturais da natureza, culturais ou humanizados, modificado pelo homem. Agora a gente vai ver sobre a paisagem rural e a paisagem urbana, tá bom? A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura e criação de bovinos, aves e suínos. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Então essa é a paisagem rural, né? A primeira imagem que nós temos aí, tá? Que ela é uma atividade da agropecuária, né? Da criação de animais, ou se não a plantação de lavouras, tá bom? E tem os elementos que fazem parte das próprias propriedades rurais, né? Que são as fazendas, os sítios e as chácaras. Próximo aí a paisagem urbana, é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam sua atividade realizam suas atividades nesses espaços. Então a segunda imagem que nós temos é a paisagem
urbana, né? Que tem carro, que tem a rua, prédios, né? Essa aí é a paisagem urbana, que é da nossa cidade, né? Onde nós moramos aqui é a paisagem urbana, né? Na cidade. Quando a gente vai para um sítio, para uma fazenda, que a estrada é de terra e tudo mais, essa aí é a paisagem, então, rural, tá? As paisagens não permanecem sempre iguais. Elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente, como o crescimento de uma árvore ou plantação. Então, ele vem falando que as paisagens elas podem ser modificadas, né? Seja pela natureza ou pelo homem, tá? Nesse caso. Mas ela vem trazendo aí pela natureza, né? O exemplo mesmo. Por exemplo, aqui na minha rua, eu plantei uma árvore. Por enquanto, a paisagem ali não dá de ver ainda a árvore. Mas ela vai, com o passar do tempo, o quê? Crescendo. E ela vai crescer assim de um dia pro outro? Não, vai ser lento o crescimento dela. Quando essa árvore crescer, a paisagem aqui da minha rua já vai ter sido o quê? Diferente, modificada, né? Por quê? Porque agora a paisagem contém o quê? Uma árvore, tá? Então, mesmo que o processo seja mais lento, toda a paisagem ela é modificada. Seja a natureza, né? Modificada ali pela própria natureza ou a cidade também, tá bom? Modificada pelo ser humano ou também pelas ações da natureza, tá? Então, esse é o nosso conteúdo de geografia. Agora você vai responder a página 46 e 47. Não, somente a página 46, tá? Aí na página 46, vocês vão responder a número 1 no livro e a número 2, a tia preparou uma folha aí de atividade para você copiar e responder as questões da número 2, tá bom? Então, um beijo grande e até amanhã.